Ainda que a pessoa busque a verdade em milhares de livros, se ela não estiver centralizada na fé em Deus, acabará ficando sem rumo. De Daisama, Poema 57. Tenho observado que quando as pessoas avaliam a religião, não conseguem atingir o seu ponto vital da questão, que é a sua posição. A religião está acima de qualquer outra coisa. Comparada com a religião, a filosofia, a moral e a ciência ocupam uma posição inferior. Entretanto, por desconhecimento disso, usam a expressão como filosofia da religião e outras semelhantes, tentando-se interpretar filosoficamente a religião, quando deveria ser exatamente o inverso. Em outros termos, é como se procurássemos explicar algo metafísico por um meio de princípios materiais. Afinal, a religião foi criada por Deus e a filosofia pelo ser humano. A religião também difere da moral. Esta, como a filosofia, também é criação humana, mas uma diferença entre ambas: a filosofia de caráter ocidental e científico, ao passo que a moral é de caráter oriental e psicológico. Comparada com a filosofia e a moral, a ciência é mais voltada à matéria, sendo notório os pontos divergentes entre ela e a religião. Por todos esses motivos, podemos perceber o quanto a visão dos intelectuais da atualidade em relação à religião está distorcida. Analisemos isso mais profundamente. A religião se estrutura por meio das teorias criadas pelo ser humano e, por esse motivo, fica evidente sua posição quanto comparada à religião. Quando se vai a fundo em uma questão por meio da filosofia, é muito comum deparar-se com uma barreira intransponível e não se chegar a lugar nenhum. Uma prova disso é quanto mais se pesquisa, mais perdida se fica. Uma dúvida gera outra, sendo praticamente impossível concluir alguma coisa. Em consequência disso, a tendência é ficar desgostoso da vida e, em casos extremos, há quem pense que a solução é recorrer ao suicídio. Esse é o fato que todos conhecem. Por outro lado, não se pode negar que a moral tenha contribuído muito para o bem da sociedade até os dias de hoje. Ela, no entanto, nasceu da mente de pessoas sábias e buscam aperfeiçoamento humano por meio de códigos de conduta e, por essa razão, não chega a mover a alma. Além disso, o Japão antigo talvez fosse aceitável, mas uma vez que a moral possui caráter oriental e atualmente tudo está dominado pela cultura ocidental, aquela já não consegue convencer as pessoas. Prova disso é o seu contínuo enfraquecimento. Não vejo necessidade de maiores comentários a respeito da eficiência materialista, por esta ser alvo de nossas constante crítica. Atualmente, fala-se em cultura, e é o mesmo que falar em ciência. Interpretam o progresso cultural como sendo o avanço científico. Contudo, é de se duvidar o quanto o progresso da ciência
tenha promovido a felicidade do ser humano. A realidade nos leva a pensar que a felicidade cresceu proporcionalmente ao avanço da ciência. Não é preciso dizer muito, basta ver a situação da humanidade, que hoje está exposta à ameaça de uma temível guerra nuclear. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2, Como avaliar a religião. 29 de abril de 1950, página 186 a 187, O Pão Nosso de Cada Dia, Alimento Espiritual para o Nosso Cotidiano, volume 1, Meixo Sama. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Dê um coraçãozinho aí. Bom estudo a todos.